Bom dia, meus irmãos amados. Recebemos cada um de vocês com a graça e a paz de Cristo. Nossa irmã Ivone já por aqui também conosco. Vamos aguardar um pouquinho para que outros irmãos possam chegar aqui em tempo, outros amigos, participando aqui conosco nesse finalzinho de madrugada, que prenuncia para a gente aqui a chegada desse dia de preparação para o dia do Senhor. Louvamos a Deus pela semana que tivemos, nossa irmã Josinha aqui com a gente também. Agradecemos a Deus pela vida de Josi, de Kel, de Arthur, também com Ivone, nosso irmão Maneca, Simone, provavelmente estejam ainda repousando pelas necessidades deles, mas sabemos que em algum momento nossos irmãos acompanharão aqui, tentarão acompanhar os conteúdos que ficam sempre guardadinhos aqui no nosso canal, para a gente poder revisitar e outros que não estiveram nos momentos ao vivo, como agora, possam recorrer depois. Nossa irmã Júlia aqui também, Deus abençoe, Ju, a você, a Deus. Um abraço ao nosso irmão Adelson, Angelina também, Deus abençoe a vocês. Abençoe também a turminha aí, né? Preto e toda a sua casa também, sejam alcançados pelo Evangelho. Deus abençoe a saúde de nossa irmã Lucinha. Estamos sempre lembrados dela. Nosso irmão Kel chegando por aqui. Kel, o pastor tá ficando coroa, rapaz, e aí tá mais fácil sentir um pouquinho, não diria frio não, porque aí seria meio frescura da minha parte, mas tá bem fresquinho aqui a madrugada. Aqui no rancho, a área de sombra está crescendo, né, por causa da arborização. A gente está recuperando aqui tudo. Fizemos as intervenções alguns anos atrás e agora a vegetação mais alta, né, o extrato mais alto de árvores está surgindo, está crescendo, está fazendo mais sombra, e aí a terra fica mais fria, menos ácida. Enfim, tudo aqui está sendo mexido nesse sentido e afeta bastante a temperatura aqui no rancho. Aí à noite, sem contar que aqui é um pouquinho mais alto, né, do que onde vocês estão, se bem que é em Itapuã é mais alto também lá do que a sede do município. Nós estamos em lugares mais altaneiros um pouco. Aqui é um pouquinho mais, e aí quando soma tudo isso aí, faz um efeito aqui bom. Mas sim, eu, embora não use coberta, né, só um lençolzinho fino, mas tem feito um pouquinho Não tem feito calor, vou colocar assim, não tem feito calor aqui à noite, tá? De dia a gente ainda sente um pouquinho, mas bem pouco por esses dias, porque a gente está num meio inverno, né? Tá numa invernada aqui para nós nordestinos, a gente chama o momento aqui de inverno. Nós louvamos a Deus pela presença dos irmãos, outros irmãos e amigos que estão chegando aí. Deus seja servido em abençoar cada um de vocês. Deixa eu melhorar aqui a iluminação. Acho que é suficiente. Deixa eu ver aqui. Esse vai projetar sombra, vai incomodar lá atrás, eu vou tirar. Muito bem, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Netinho chegando por aqui também, Deus abençoe, Neto. Gere também aqui na área conosco. Deus abençoe a vida de nossos irmãos. Lá da outra congregação, Congregação Esperança. Louvamos a Deus pela vida de seus filhos, seus servos. A oportunidade de estarmos aqui juntos. Nós vamos, meus irmãos, orar. Vamos agradecer a Deus. Começar, né? Passamos o dia de preparação. Entre gratidão a Deus por mais uma semana que se finda e também os afazeres
já a providência que devemos tomar para o aguardo do dia do Senhor. Amanhã, né, nós sempre vamos a alguns lugares para ali nos reunirmos e adorar ao nome do Senhor, mas pode ser que amanhã, por ser o dia do Senhor, ele resolva vir, né, até nós, aquele grande dia que tão aguardado ele é por cada um dos que estão unidos a Cristo na sua morte para o mundo, para o velho homem, e ressuscitados numa nova vida com Cristo, justificados assim para uma nova vida, numa nova humanidade e para a vida eterna, que a gente já começa desfrutando aqui. Estamos na escatologia, na doutrina das últimas coisas. A gente chama esse período que vivemos da nossa conversão até a volta de Cristo, a gente trata isso do já e ainda não, tá certo? Tem um teólogo que nos ajudou muito no século passado com esse conceito. Eu estou querendo falar o Simon Kistemaker, mas não foi o Simon Kistemaker, esse foi um teólogo da área da exegese que foi o principal discípulo. Na verdade, eu considero que ele superou o mestre dele, William Hendrickson, o maior explicador, né, para a gente da Bíblia, no século passado. Mas o Simon Kistemaker, um holandês, né, a boa teologia, Deus reservou em vasos seus tesouros, Deus reservou em vasos de barro na teologia no século passado, nas mãos dos nossos irmãos holandeses, né? E tivemos os Estados Unidos como a vitrine disso, né? A teologia holandesa veio para os Estados Unidos e na segunda metade do século XX se tornou conhecida. Aqui para a gente tudo chega aqui com delay, né? Com retardo, então chega mais atrasado. Mas a gente tem sido abençoado grandemente em que o entendimento adequado da revelação de Deus esteja chegando aqui para a gente nas últimas 2 décadas, 3 décadas, e nós só temos que agradecer ao Senhor. Da década de 90 para cá, há um salto de qualidade, por um lado, no conhecimento de Deus, na teologia, aqui no Brasil, mas, é claro, isso também tem seus efeitos colaterais, tá? Enquanto cresce algo bom, cresce aí, numa quantidade maior, algo ruim também. Mas nós bendizemos o nome do Senhor, que não deixa o seu povo cego e ignorante no mundo. A gente vai falar um pouco sobre conhecimento, porque a gente vai tentar, então não é uma promessa de que eu vou terminar com vocês hoje, mas discernimento espiritual. E aí a gente sempre vai fazer o que é muito peculiar do pastor Emerson fazer, que é dialogar o conhecimento de Deus com a cultura em nossa volta, tá certo? Com a sociedade em nossa volta. Ok? Cultura no sentido geral, tá? Não é só a cultura no sentido artístico, não é só a cultura no sentido meramente artístico, mas amplo, geral, tá? Os hábitos da sociedade numa época. Então, a igreja ela tem que se manter como coluna e baluarte da verdade, e essa tarefa não é fácil, depende de oração, de mais conhecimento de Deus, da palavra de Deus, o que ela nos ensina, para que a gente possa dar respostas para o homem simples lá no campo, ou aqui no campo, onde eu moro, para também pessoas mais elaboradas lá na universidade. Não importa, a verdade é a verdade, tá certo? Nós vamos orar então, irmãos, e aí a gente volta aí para Mateus, capítulo 7, tá bom? Dos versos 15 ao 20, eu vou reler esse texto com vocês. Hoje é dia de preparação, a gente aqui se estende mais alguns minutos, tá certo? A gente tem aqui a gente usa dessa ocasião, o último dia da semana, dia de preparação, para que a gente possa se estender um pouquinho só a mais, tá certo? Do que o que fazemos normalmente no dia a dia durante a semana. Nós louvamos a Deus por esta semana, tudo que vem, tudo que nos aconteceu, tudo somou para o nosso bem,
tudo Deus fez com que cooperasse para o bem de todos nós. Então, nós vamos agradecer a Ele e já pedir também que Ele nos prepare, de fato, coloquemos tudo em devida ordem, nos seus lugares, para que amanhã não haja impedimento e a gente use desculpa para quebrarmos o dia do Senhor, tá certo? Vamos orar. Senhor, nós te damos graças, nós te bendizemos por esse finalzinho de madrugada, queremos te louvar pela oportunidade de aqui estarmos reunidos para juntos te buscar. A primeira coisa que fazemos nesse instante é nos quedarmos aos teus pés e, por meio de Jesus Cristo, que nos dá acesso até o teu trono de graça, nos achegarmos a ti, rogando tua misericórdia, o teu perdão, e que o Senhor aceite nossa gratidão por todas as coisas e o nosso louvor, nossa adoração ao teu ser, à tua soberania e majestade, e também o louvamos por tuas grandes obras. Queremos nessa hora, ó Deus amado, pedir a direção do teu Espírito para as nossas vidas. Agradecemos pela semana que vai se findando. Normalmente tratamos o dia de hoje, começando cedinho aqui, como esse princípio do fim da semana. A gente começa isso agora e só terminaremos à noite, também juntos, nas demais ocasiões que teremos para fazer isso. Te agradecemos essa nova oportunidade de estarmos aqui reunidos a partir das 5 da manhã, como também já te agradecemos, ó Deus, por meio de 30 que temos o compromisso de estar juntos para te buscar também, no âmbito familiar, doméstico, adorando o Senhor, cultuando o Senhor. Estamos nesse momento te adorando e te cultuando pessoalmente, o faremos familiarmente, 12h30, e às 19 horas ainda comunitariamente, lembrando sempre de orar e lembrando de aprender um pouco mais a importância da oração para a nossa vida cristã e piedosa. Também nós seremos abençoados conforme a tua vontade, tendo, ó Deus, ao vivo, mais um estudo na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Como costumeiramente temos feito, ontem à noite, sexta-feira, tivemos a oportunidade de rever quem já tinha visto e de ver pela primeira vez quem não tinha visto o estudo 6 na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Que possamos continuar crescendo na graça e no conhecimento do nosso Deus. E para que isso não seja também possível, é necessário nos habilitar, nos desenvolvermos uma vida de prática piedosa. E um elemento chave para o nosso crescimento espiritual é, sem dúvida, a oração. Nos dá um espírito sujeito à oração, Senhor. E que, conforme vimos ontem à noite, rapidamente, que vigiemos, nos mantenhamos despertos, acordados, atentos, porque a carne, com as suas fraquezas, requer o sono. E quando as questões são as questões de Deus que temos que dar prioridade, a nossa carne, onde ainda reside o pecado, ela milita contra o Espírito dentro de nós, de tal maneira que é uma guerra, é uma batalha, verdadeiramente é uma batalha espiritual, termos uma vida de oração e de leitura da palavra do Senhor. Então, nos ajude para que, em todo o tempo, vençamos esta guerra, como veremos em Efésios 6, na oportunidade devida. Por tudo nós te bendizemos, nós te clamamos tua misericórdia, rogamos por um dia de preparação em paz, que todos os teus filhos e as tuas filhas possamos estar dispostos e sermos rápidos em colocarmos as coisas em ordem, e amanhã, sem nenhuma reserva desta vida, deste mundo, sem nenhum peso, sem nenhum embaraço nos pés que nos impeçam de entrarmos no teu reino, caso o Senhor volte amanhã, encontre cada um de nós te cultuando, te adorando, te buscando. E não diante da TV, não diante do jogo, não diante da recreação, não diante das distrações do mundo, porque amanhã, mais do que qualquer outro dia de nossas vidas, Satanás e o inferno estarão atuantes por meio da sociedade também para nos impedir, ó Deus, da nossa caminhada rumo à pátria celeste.
Amanhã todas as coisas, elas adversas a ti, cooperam para o embaraço do cristão. Então, que amanhã nem Satanás, que é o menor dos nossos três inimigos, nem o mundo, que é o segundo dos nossos três inimigos, e nem a nossa carne, que é o nosso maior inimigo, nos impeçam de estarmos junto com os irmãos te adorando. Nos ajude com isso. Suplicamos o teu favor, tua misericórdia e a tua graça. Como disse um de nossos pais puritanos, em um só pecado nosso, há mais malignidade do que no próprio diabo. Porque o diabo, antes de ser o que ele se tornou, ele foi uma criatura de Deus. Ele foi um anjo, como os demais que estão na glória. Mas ele, por causa do pecado, se tornou o que é hoje. O nosso pecado não, Senhor. O nosso pecado já é exatamente o resultado da existência do mal na ausência do bem. Nós te pedimos misericórdia, Senhor, por nós. Misericórdia. Pior do que no passado, quando vemos nos evangelhos uma pessoa daquela manifestando a presença de um espírito maligno na vida delas, que chamamos de demônios. Pior ainda do que isso são os nossos pecados, porque os nossos pecados, cada um dos nossos pecados exige a ira e a condenação de Deus, como aprendemos essa semana. Portanto, nós nos humilhamos na tua presença, debaixo de tua onipotente mão, suplicando que o Senhor nos perdoe e que esta tua mão, ela não nos seja castigo e ira, mas que esta tua mão sobre nós seja para nos abençoar, nos proteger e nos livrar de todo o mal. É no nome de teu Filho que oramos. Amém. Pois bem, meus irmãos amados, é muito bom estarmos aqui com os irmãos. Eu peço só a vocês que estão aqui, né, sempre presentes, que estimulemos os nossos demais irmãos, pelo menos no sábado, estarmos aqui juntos cedinho, tá certo? Quem puder, tem aqueles que não podem realmente. Uma mãe com criança pequena, por exemplo, que dá trabalho à noite, seja por que motivo, normalmente, né, a não ser na base de muito esforço, mas Deus não quer sacrifício, Deus quer da gente obediência. Pode ser mais tarde, a gente volta aqui, assiste, participa e faz o que tem que fazer, tá? Mas os que podem, vamos estimulá-los para que estejam conosco, que a gente seja sempre previdente nesse sentido do cuidado com a nossa espiritualidade, tá? Se a gente sabe que temos coisas para fazer 6:30 da manhã, a partir já das 6:30, não são todos, mas alguns sim. Então vamos acordar 5, a gente faz o que tem que fazer e depois a gente vai cuidar do restante, tá certo? Para podermos sair ao encontro de nossas necessidades lá fora, de nossos compromissos. Pois bem, meus irmãos, aqui em Mateus 7, né, nós temos Jesus no seu discurso, no Sermão do Monte, trazendo aquele alerta que estamos vendo durante toda essa semana, que está se findando, aquele cuidado, né? Ou eu prefiro ouvir como uma ordem isso, tomem cuidado com falsos profetas que vêm disfarçados de ovelhas, mas que na verdade são lobos devoradores, vorazes, esfomeados, tá? Eu estou com o texto aberto aqui, Mateus, mas estou com ele em tela ali. Eu estou com as duas versões, eu acabei de ler esse verso na NVT, tá bom? Conforme a NVT aqui. E na NA está assim, cuidado com os falsos profetas que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. E aí, se você voltar ao que já vimos no começo da semana, você vai encontrar uma explicação adequada para isso aqui, conforme o contexto, tá certo? Histórico e cultural daquela época, sobre o pastoreio ali, né, dos pastores beduínos e aqueles pastores mercenários à porta, nos portais das cidades fortificadas, que ficavam temporariamente ali tomando conta do rebanho daquele pastor verdadeiro que entrou, ou para se hospedar de um dia para o outro ali naquela cidade, ou ir fazer comércio, enfim, não importa. E aí, Jesus começa no verso 16 dizendo o seguinte: pelos seus frutos vocês os conhecerão.
E aí passa então Jesus a usar aqui de comparação. Por acaso se colhe uvas de espinheiros? Ou figos de ervas daninhas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa aqui, a árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Tá certo? Então, aqui aqui está se falando da essência, da natureza, tá? Eu também expliquei isso durante a semana para vocês. A natureza do que cada árvore é, o seu fruto, ele é condizente àquilo que aquela espécie é. E a gente falou sobre isso aqui durante a semana. Nosso irmão Gibson aqui com a gente também. Deus te abençoe, meu irmão. Deus seja servido e abençoe a tua vida, a vida de todos os nossos demais irmãos e amigos que estão chegando ainda para participar. Sejam bem-vindos, meus irmãos. Então, a gente viu aqui essa comparação e essa aplicação. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. É pelo fruto que se conhece. E esse texto, é claro, não poderia deixar de nos remeter a Gênesis 3, de 1 ao 8, quando ali nós temos o relato da queda do homem no pecado. Tá certo? Ali nós temos o relato da queda do homem no pecado e ao longo dos séculos, sobretudo os 2 últimos séculos, a humanidade, né, se levantou contra esses textos. Houve um período, aquele período árido, negro, tá? Naquele século tão triste que foi o século XIX, o século das luzes, que na verdade foi o século das trevas, né? E a idade em que Deus preservou e fez desenvolver o conhecimento verdadeiro, a, ajudou, né, ali na Idade Média, foi chamada por estes, tá, de Idade das Trevas. E aí nossos filhos têm aprendido ao longo dos tempos, nas últimas décadas, né, que aquele período deve ser chamado de Idade das Trevas. A questão é o que isso significa e quem é que está dizendo. Quem foi que disse? Tá bom? Então a gente tem que ter cuidado com as fontes de autoridade para o conhecimento. Isso é muito importante para nós que precisamos de discernimento espiritual na vida, meus irmãos, tá bom? E aqui meu esforço no canal é sempre, aliás, o esforço de todo comunicador, e o pregador, ele é um comunicador, é atender os ouvidos das pessoas mais simples, como eu e alguns de vocês, e os ouvidos de pessoas mais elaboradas como outros, tá certo? Então, no mesmo discurso, você alcançar a ambos os públicos não é fácil. E é por isso que há momentos que, para alguns, a coisa parece muito óbvia, e há momentos que, para os outros, né, parece ser muito difícil. Tá? Então, toda atenção é necessária para que a gente se mantenha aqui aprendendo conforme o Senhor nos concede e levando em consideração as limitações do pastor, o seu pouco saber, mas que seja usado para a promoção do conhecimento verdadeiro do Senhor entre nós e na nossa vida. Essa questão do discernimento espiritual, ela é muito importante. Se a gente for usar aqui, meus irmãos, eu estou vendo aqui agora que ficou um pouquinho torto e eu tenho um pouquinho de toque com isso. Então, tem se teorizado do século XIX para cá, né? Se chegou no século XX, a ideia de que há basicamente 4 tipos de conhecimentos. E, de fato, é verdade que há tipos de conhecimentos. Não sabemos não sabemos se ainda encontraremos mais algum tipo que a gente possa classificar, tá? A gente está falando aqui com base em classificação, tá? Do que foi pensado sobre o que são conhecimentos, quais eles são, quantos são. A meninada aqui, né? Pode ser que tenha aqui algum jovem da fase do Enem aí,
e outros que passarão aqui verão esse tema, né, os 4 tipos de conhecimento é muito recorrente. Na internet aí está eivado de vídeos, que eu já vi, tem muitos vídeos falando sobre os tipos de conhecimento, né, esses 4 tipos de conhecimento. A questão é quem é que está definindo esses tipos de conhecimento, a questão da ordem desses conhecimentos, quem é que está oferecendo, tá? Mas tem coisas que a gente não discorda porque é a verdade. Toda verdade, sendo verdade, é verdade de Deus, que é a fonte da verdade. E aí, o pessoal sempre classifica, começando pelo conhecimento da experiência, tá certo? Que eles chamam de conhecimento empírico. Eu não gosto muito de dar essa nomenclatura, e tem filósofos também que não consideram assim, porque o empirismo ele não diz respeito ao mero experiencialismo, que é um sistema de vida rudimentar, básica demais, onde tudo que se sabe é com base na experiência, mas a experiência não verificada, não analisada, tá? Então, esse conhecimento do mar das experiências de todas as pessoas no dia a dia, ele é válido sim, tá certo? Justamente por causa da tentativa e erro também. Não é método isso, não é um método, mas assim, imagine a situação de que eu chegue aqui reclamando para vocês, gente, eu vou pedir perdão porque minha garganta doeu a noite toda, tá certo? E incomodou, tá arranhando, tá machucada, enfim. E eu sei que alguns irmãos, algumas pessoas queridas, vão se preocupar em passar alguma receita para isso. Tem um chá que eu uso, pastor, que é muito bom, um gargarejo que eu faço. Aprendi com minha mãe, com meu pai, e eles aprenderam com os pais deles e tal. E faz e dá certo, faça aí que vai dar certo. Na maioria das vezes dá certo mesmo, turma, tá certo? Por quê? Porque isso já foi testado, já foi repetido. Para que a gente mantenha conosco essa informação, tá? Com algum grau de acerto, né? Certamente mais de 50% de grau de acerto. É claro que custou um pouco mais a saúde de alguns que não poderiam ter contato com aquela substância. Vai ver que até morreu, a gente não sabe. Eu estou brincando aqui com a situação, mas é verdade, pode ter acontecido. Porque a gente não sabe quem é alérgico ao quê, se eu posso experimentar certa substância, isso e aquilo e tal. Isso foi sendo observado por algumas pessoas ao longo do tempo, e aí a ideia foi a seguinte: bom, a gente tem que ter mais informações sobre isso. O que é que se usa? O método do gargarejo vale a pena? É correto? Essa dor de garganta, ela é a mesma causa para esse mesmo remédio sempre, né? Porque pode ser por motivos variados. E de repente o remédio para dor de garganta, por causa do resfriado, é um, mas o remédio para dor de garganta, por causa da imunidade baixa, pode ser outro. Enfim, a gente não sabe a origem. Ou então inflamou a garganta pelo contato de alguma substância química que se usou, né? Não sei. Eu acho que vocês estão entendendo. A dor de garganta está aí e existe remédio para dor de garganta. Agora, tem que se saber, né, a origem dessa dor, tem que se saber que tipo de dor é essa, né? Tem que se saber a substância que pode ser usada por aquela pessoa e se a substância vai realmente servir para aquele tipo de dor de garganta causada por uma determinada coisa. Ah, pastor, aí complicou, estava mais fácil do outro jeito. Gargareja aí, fica quieto, pastor. É verdade, e eu faço. Eu uso remédio caseiro, claro que muito mais do que remédio de farmácia. Remédio de farmácia, para mim, é o último caso, porque ele ajuda, né? Ele vai ajudar ali em alguma coisa, mas essa questão de cura instantânea não existe não, tá, gente? Nem para a alma, nem para o corpo existe cura instantânea de nada. Isso é uma ilusão nossa. E o remédio, quanto mais efetivo em dar uma solução rápida, mais desastroso ele é para o restante, tá certo? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a gente é tão questionado no conhecimento comum da experiência, do mar da experiência, que a gente é levado a fazer perguntas, e essas perguntas gerou
um outro tipo de conhecimento, que é o conhecimento científico, e que gasta algum tempo e algum investimento para sabermos mais sobre essa dor de garganta. Então, a gente pega a ciência. Que ciência é essa? Vamos chamar isso aí de medicina, porque é questão de doença e tal. Isso está no relato da queda também, irmãos. Vocês já repararam que o símbolo da medicina, no jaleco do doutor, já viu? Ali é uma serpente enrolada, né? Acho que numa espada. É claro que todo símbolo tem uma origem, tem uma história por trás, tá? E o Deus da cura, o falso Deus da cura, lá atrás, na mitologia, lá longe, era Escolápio. E a ideia era que todos os doentes fossem até ele para serem curados. Só que ele é representado na serpente. E aí, isso está bem de acordo com a, a era, a idade das luzes, né? Que é uma idade de rejeição total de Deus, o ateísmo toma conta de todas as áreas, junto com todo aquele caldo, né, que vem junto ali no século XIX, o naturalismo nas artes, né, o marxismo na política e economia, nós temos o niilismo na filosofia, nós temos o liberalismo teológico, né, na teologia. Então, todas as áreas foram afetadas, né? Economia, religião, ciências, artes, literatura, filosofia, tudo foi atacado naquela época. E um símbolo como esse está de acordo com o pensamento dessa época. Não há Deus, que é a cogitação do tolo, né, como vimos ontem, no Salmo 53 e no Salmo, acho que Salmo 14, né? E o presbítero Fabrício escreveu aí quando a gente estava falando ontem. E aí o que resta? O que resta é aquilo que o homem quer que reste. Como o homem é escravo do pecado, e como o pai de todos estes que vivem na escravidão do pecado é o próprio Satanás, então é normal que a gente veja nesse recorte da nossa vida humana, porque medicina não é a única ciência que há, tá certo? E também ciência não é a única coisa que compõe a vida. Mas nesse recorte, tá, o homem estabelece ali o seu ideal de matar Deus e ele proclamar sua autonomia, porque esse foi o grande projeto do século XIX, a autonomia do homem em tudo. A autonomia do homem é algo impossível, porque somos criaturas de Deus, tá certo? Operando no mundo que Deus criou. Então, se a gente quiser ser um sujeito autônomo, a gente está enganando a nós mesmos e tentando enganar ao próximo com isso, e vamos sofrer bastante, porque a gente não vai se encaixar na realidade. Ontem eu brinquei com vocês em uma das lives sobre a ideia do ateísmo aplicado à teoria moral, a filosofia moral do relativismo. Aquele professor na universidade que diz para os meninos: olha, Deus não existe, portanto, não há leis universais, vocês não estão obrigados a nada que a gente possa classificar e separar entre o que é certo e o que é errado. Não existe certo e errado, tudo é relativo. E aí tal, enfia aquilo ali teoricamente na cabeça dos nossos filhos lá na universidade. Chega em casa, o menino pequeno dele apronta, uma bem aprontada, irrita ele. Ele fica indignado com a atitude de seu filho, de rebeldia no seu filho. E adivinha só, além de ter ficado irado sem motivo de ter ficado, né? Porque se ele é um relativista, se não existe certo e errado, então nada importa. Por que ele está se importando? Por que ele abotoou o menino aqui pelo colarinho? Que você fez isso, rapaz? Ou dá uma palmada, ou dá uma bronca, ou bota um castigo. E se o menino pergunta, você não faça isso nunca mais, e tal, e por que, meu pai? Ele vai ter que dizer a verdade. Ele vai ter que falar a verdade, querendo ou não. Porque está errado, né? Ele sabe disso.
ele sabe disso, tá? Nós temos que ter compaixão, misericórdia das pessoas que decidem tentar passar a vida negando Deus, tá? Não é que eles não acreditam que Deus existe, tá certo? Se Deus não existisse, eles nem estariam preocupados com isso, gente. Mas a preocupação do ateu não é se Deus existe ou não. É como eu vou me esforçar hoje para viver de acordo com o que eu estou tentando sustentar, de que Deus não existe. Então, a ciência caminhou muito nessa direção. A ciência, do século XIX para cá, ela foi interferida e esse conhecimento científico, ele deixou de ser um conhecimento científico de acordo com a verdade e se tornou relativo. Se você entra aqui na internet procurando vídeos sobre um determinado, vamos continuar aqui na questão da medicina, procura, ou que não seja medicina exatamente, vamos falar sobre nutrição. Você pega um vídeo de um nutricionista sobre uma substância que se encontra num determinado alimento. Gente, o que não vai faltar é gente discordando. Na psicologia também não há uma concordância entre as escolas psicológicas, e são quase 300. E em cada escola também os psicólogos eles não concordam com tudo, tá certo, entre eles. Na medicina também, eu já vi aqui, eu já assisti diversos vídeos de médicos acerca de um determinado problema de saúde, tá? Onde os médicos, cada vídeo, né, fala uma coisa diferente, ou seja, a ciência é relativa. E, portanto, hoje, medicina não é mais uma mera questão de ciência com base na verdade, porque não existe verdade absoluta. Esse é o problema. Em nome de destruir a verdade, que é a palavra de Deus e que é o Logos de Deus, a lógica de Deus para explicar todas as coisas é o que? É Cristo, o Logos. Então, na ideia de tirar isso, remover isso da vida, da realidade, a gente relativizou tudo, porque o ser humano, ele é, por essência, ele é um ser relativo. Agora, tudo que é relativo é sempre relativo em torno de um absoluto. Esse absoluto é Deus. Cristo é o arquétipo do verdadeiro homem, e nós somos homens relativos a esse arquetipo, esse arquétipo que é Cristo, que é o modelo de todos os homens. Então, conhecimento comum, ele está aí, ele é presente, ele existe e ele deve ser encarado como necessário a nós, porque nós vamos lidar com as experiências da vida toda hora, todo momento. Com tudo, tá certo? E com todos. O mar das experiências pertence ao doutor e a nós aqui, tá certo? Roceiros. Não importa. Os seres humanos eles têm, né, até pela complexidade, pela nossa formação psicológica, nós podemos provar que somos irmãos, que temos origem no mesmo casal. Aí, como as experiências não nos fornecem um conhecimento mais ajustado, mais refinado, a gente vai para o conhecimento científico. Por quê? Porque esse tem método e análise, tá certo? Só que, dentro de todos esses problemas a que se chegou o conhecimento científico do homem, a gente, então, precisa levar em consideração um outro tipo de conhecimento, que é o conhecimento onde nós vamos gastar algum tempo pensando nas interações, tá certo? De que uma coisa que alguns chamam de ciência, como é que isso dialoga na minha vida com outras coisas? Onde é que está a interação da minha vida? Tá certo? A filosofia serve para refletir sobre isso, para questionar as coisas. A filosofia nasce do espanto que a gente tem diante de certas coisas, que a gente não conhecia, que a gente não entende. E, em certa medida, as pessoas mais simples, elas praticam filosofia, até as pessoas mais elaboradas, tá? A gente não tem como fugir disso, tá bom? Então, a gente sempre quer saber o espaço que há entre um conhecimento e outro, e que está vago, precisa ser pensado. No momento que a gente pensa isso, a gente está justamente filosofando, tá? Até o brasileiro ele foi criado propositalmente, a civilização brasileira propositalmente foi criada, tá certo? Colonialmente, ela foi criada pela corte portuguesa, né?
somado à exploração das riquezas do nosso país e somada à fé, eu digo isso aqui cientificamente, não falo para ofender ninguém, tá bom? Mas somado ao cristianismo, avesso às escrituras do catolicismo romano, né? Qual era a ideia da Igreja Católica, e até pouco tempo era também, e desse país, vou usar a linguagem da esquerda, um país imperialista como Portugal foi antes de quebrar, tá certo? A ideia sempre existente é de que saúde, dinheiro, política, poder, conhecimento é somente para nobres, para os nobres e para o clero da igreja, tá certo? Só. Daí vem a reforma e diz: não. E aí nós, protestantes reformados, criamos hospitais públicos. O primeiro está lá em Genebra, na Suíça, na reforma suíça ainda, calvinista lá. A escola pública é uma criação do protestantismo histórico reformado. Previdência social foi pensada pelo próprio João Calvino. Inclusive, a invasão francesa é mentira, tá, meninos? Não existiu invasão francesa, não, tá certo? 1555, né? Tem lá a ilha de Villers-Gaillon, na Baía de Guanabara e tal, né? Ali houve muitos afogamentos, enforcamentos, fogueiras que queimaram alguns protestantes presbiterianos chamados de huguenotes, que no século XVI fugia da perseguição da Igreja Católica lá na França, e foi mandado por Calvino, pelo pessoal de Genebra, aqui para o Brasil. Se chamou Projeto França-Antártida. França-Antártida. E naquela época, Calvino estava pensando previdência social junto com o Conselho de Pastores de Genebra. Então, todos os saltos e benefícios, tá certo, das repúblicas modernas de hoje, tudo isso é uma contribuição. Houve um prosperar da vida, não por causa do marxismo no século XIX em diante, não, gente, tá bom? Isso é ignorância. Isso está lá atrás, está na Reforma Protestante, que motivou a Revolução Inglesa do século XVI para o século XVII. Por isso que os países, né, debaixo da Revolução Inglesa, eles prosperaram, como os Estados Unidos, que é o maior modelo na história da humanidade. E os países que, como o Brasil, abraçaram a Revolução Francesa, né? Não preciso dizer. Você é brasileiro, você sabe onde é que a gente está. No mato sem cachorro, né? E a França está acabando. Os franceses, eles vão deixar de existir dentro de um tempo, né? O Islã já tomou conta lá. Os franceses não têm mais filhos, eles estão envelhecendo e morrendo. Acabou, infelizmente. Os gauleses, a história dos gauleses está chegando ao seu fim, justamente porque foi a nação que mais se levantou na Idade Moderna contra o verdadeiro e maior conhecimento de todos, que é o conhecimento teológico. Por quê? Porque ele lida com o verdadeiro conhecimento, que não é o que eu acho, não é o que eu encontro sozinho pela ciência, não é o da minha experiência em ver que meus pais fizeram. Deu certo, então. Não. É o conhecimento revelado na palavra de Deus. O verdadeiro discernimento espiritual é somente para aqueles que realmente vão até Deus por meio de Cristo. Vão até Deus, como disse João no comecinho de sua carta, lá em grego, né? Que era a arqué. Já começa assim. Antes a arqué. Ou seja, a essência primordial do que tudo é feito, né? E na arqué, que é a palavra princípio lá, tá certo? Que é o princípio ativo de tudo que existe, estava o Logos, diz João no verso 1. Né? Estava a explicação de todas as coisas. Por meio do Logos, nada do que foi feito se fez, porque o Logos já estava na arqué. Né? Jesus, a luz dos homens, o Verbo que se fez carne, né? No texto português, em português, está
no princípio, que é arqué, né, na linguagem da filosofia. No princípio era Deus, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, né? Tudo foi feito por meio dele, nada do que foi feito sem ele se fez. Então, João está dando respostas às filosofias presentes na cidade de Éfeso, naqueles dias. Tá certo? Ele está reagindo a duas grandes correntes filosóficas daquela época, que ainda exerciam influência nos dias de João, próximo ao final do primeiro século da era cristã, lá na grande cidade dos Efésios. Então, era a pregação do evangelho respondendo à cultura em volta. O pensamento humano que dominava e cativava, escravizava, cativava no sentido não positivo que a gente usa a palavra cativar de cativeiro. E a palavra de Deus, o conhecimento teológico revelado, João está colocando ali e está discutindo diretamente na linguagem do pensamento dos homens daquela época. Hoje é a mesma coisa, meus filhos, especialmente vocês jovens aqui, e a metade ou pouco mais da metade do nosso público é público jovem ainda, tá certo? Aprendam o que as pessoas lá fora nos ensinam. Seja grato a Deus por usar aquele professor ateu, usar aquela professora como Marilena Chauí, que, do ponto de vista teológico, tá certo? É uma das pessoas com voz de influência no país da gente, mais abomináveis diante dos olhos de Deus, tá certo? E que estragou com a vida de muita gente em relação à salvação, em relação à espiritualidade. Mas não tem jeito, engole a seco, agradece a Deus por ela existir, porque ela é uma mulher nada sábia. Não há sabedoria nela. É claro que sabedoria vem do alto, vem de Deus. Mas ela é uma mulher muito inteligente, muito capaz. Se não fosse, não estava onde está, né? E por meio dela a gente aprendeu muita coisa que é válido, tá certo? A gente só não precisa dar a aplicação que as pessoas do mundo dão para as coisas. A gente precisa, tá certo? A gente precisa dos inimigos de Deus que aprenderam conforme Deus quis que eles aprendessem algumas coisas importantes para a gente adquirir, para a gente também se beneficiar, tá certo? Deus usa todos os meios em favor dos seus eleitos, irmãos. Não tem prejuízo para o eleito de Deus. Não há prejuízo. Isso é impossível, irmãos. E eu não estou falando no aqui e agora apenas. Eu estou falando no lá também. Tá certo? Então, que nós possamos buscar, de fato, ter interesse no conhecimento, mas no conhecimento revelado nas Escrituras. Pastor, eu não tenho mais idade para estudar isso tudo. Ou então, pastor, eu não tenho conhecimento suficiente para entender tudo isso. Pastor, eu nem, na verdade, queria entender muito sobre essas coisas. Não tem problema, não faz mal. Tá? Então, você faz o seguinte, já que eu tive que falar aqui para um público que também precisa de ouvir o que eu falei, eu agora estou falando para todos. O caminho seguro, o caminho perfeito, o caminho eterno, o caminho da sabedoria, o caminho do crescimento, o caminho do discernimento espiritual, não repousa no empirismo, não repousa na ciência ou no cientificismo. Conhecimento científico é bom. E o cientificismo que diz só é certo se a ciência disser, está errado. Porque a ciência não concorda, mas os cientistas não se concordam. Filosofia. Você tem 26 séculos aí de história da filosofia. De onde é que nasce a filosofia? Da teologia, meus irmãos. Quem estudou um pouco de filosofia sabe disso. O termo filosofia não é um termo que os cristãos criaram, não. Até o segundo século da era cristã, nós cristãos não gostávamos do termo teologia. Por quê? Porque teologia é um termo que nasce na filosofia. Tá certo? É um termo que talvez esteja antes da filosofia um pouco, por causa da mitologia. Ah, então meu professor acertou, porque o conhecimento teológico ele disse que é o religioso. E o conhecimento religioso é o conhecimento da fé cega, é o conhecimento daquilo que não precisa de ter provas, é o conhecimento daquilo que está acima da natureza e da razão. Meus filhos,
Seu professor é só um ignorante que sabe algumas coisas, tá certo? Ele não sabe tudo e as coisas mais importantes ele não aprendeu também, tá? Mas nós, o que é que cabe a nós? Buscarmos discernimento espiritual até para essa crítica que a gente consegue fazer das coisas, tá certo? Uma crítica de nós mesmos, estão lembrados? Lá, julgar bem, a gente tem que aprender a fazer, olhar para nós, nos analisarmos, nos conhecermos a partir do conhecimento de Deus sobre nós, para daí sabermos fazer um bom julgamento sobre as coisas, tá? Então a gente vem trabalhando essa ideia do discernimento lá atrás, tá bom? Desde o começo do capítulo 7, pega aí as nossas devocionais que você chega até aqui onde a gente está hoje. E o bom discernimento das coisas, seja para nós aqui na roça, seja lá no centro de São Paulo, no meio da semana, lá nas universidades, tá certo? Nas capitais, nas universidades federais, não importa, tá certo? Quem seja esse ser humano. É necessário que ele, sendo imagem e semelhança de Deus como somos, busquemos dele a correção da nossa visão sobre as coisas para discernirmos corretamente, espiritualmente, todas as coisas, tá bom? Então, que Deus continue nos abençoando, meus irmãos. Eu vou ter que retornar ao texto de Gênesis 3, de 1 a 8, porque eu nem pude dialogar com aquele texto como eu queria dialogar aqui agora de manhã, tá certo? Todo o tempo é muito pouco para a gente tratar aqui das coisas, porque são coisas importantes. Naô, meu irmão, Deus te abençoe, viu? Bom ter você aqui. Deus seja servido em abençoar você e sua família. De modo que a gente vai voltar a Gênesis 3, porque ali temos a base de toda a análise das coisas, em todos os tipos e níveis de conhecimento. Tá certo, meus irmãos? O relato da queda, ele é fundamental para a vida da gente, fundamental, tá bom? Entendermos como é que a gente chegou hoje com as crises que nós temos de nossa existência, depende de um conhecimento lá, tá bom? E vou tentar conseguir um pouquinho de tempo. Realmente, eu confesso que estou muito ocupado, porque a gente está nessa fase aqui de nascimento do canal. O canal já tem 5 meses, tá? Aqui que começamos. O canal tem a idade de 2 anos ou mais um pouco, mas nunca foi usado. Começamos a usar a coisa de 4, 5 meses atrás. Mas ele só está ainda com 291 inscritos, para você ter ideia. Então é difícil, é difícil. Conteúdo a gente já tem quase 400 conteúdos aqui. E vocês fiquem à vontade para julgar se é bom ou não. Não quer dizer que a gente vai julgar sempre certo, a não ser que tenhamos os parâmetros para isso, tá? Então, mas tá aí, temos muitos conteúdos, poucos inscritos, porque é difícil um canal desse crescer. E eu entendo isso perfeitamente. Daí, estou justificando porque estou muito ocupado também nesses dias, porque eu estou cuidando do canal como se fosse um bebê, né? Tem que estar acordando, alimentando e tal, tá certo? Então eu peço a ajuda de vocês. Estou falando isso porque eu queria dizer lá no começo que vou tentar arrumar um tempo para dar uma olhada nesse texto de Gênesis. Eu preguei ele há muitos anos atrás, mas a gente pega ele agora numa outra perspectiva, tá? Quando eu preguei, foi num ambiente de culto, tá certo? Para a edificação dos irmãos, sem fazer links com outras tantas coisas que a gente tem liberdade de falar aqui, pouco mais, por mais tempo. Então a gente vai tomar lá para fazermos um exame, tá certo? Dessas coisas. A gente vai ver a criação e depois a queda, tá bom? E quem sabe a gente continue, tá certo? Com a redenção e a consumação em um outro momento. Que Deus seja servido em nos abençoar, meus irmãos. Que possamos. Quem não tem sabedoria, peça a Deus que tem para dar. Diz, isso é uma ordem na carta de Tiago, tá certo? Na carta de Tiago nós temos essa ordem. Quando Tiago está falando ali para os irmãos que estão sendo perseguidos, foram esparramados, eles estão também tendo dificuldades entre eles.
Tiago chama atenção lá no comecinho da carta dele, capítulo 1, verso 2 em diante, que tenhamos por motivo de grande alegria passarmos por variadas provações. Não é muitas, não é uma questão só quantitativa, mas qualitativa. Variados tipos de provações, porque aí a nossa fé estará sendo provada, experimentada, e uma vez que ela seja aprovada por Deus, perseveraremos. Para perseverar, pastor, há pessoas que sucumbem muito fácil às coisas, há aquelas que são resignadas e, portanto, o cristão tem que ser resignado. Essa resiliência é mais um conceito da filosofia estoica, tá, irmãos? Nós cristãos temos algo que está acima do conceito da resignação, que é o que muito recentemente um pensador, acho que americano, nova-iorquino, colocou para a gente, que é o conceito do antifrágil. Nós cristãos somos feitos pessoas antifrágeis. Não precisa na nossa embalagem estar escrito frágil, tá certo? Porque se tem uma coisa que o cristão é no seu espírito, é que ele não é frágil, tá? Portanto, antifrágil. Então a gente consegue passar dessa barreira da resiliência, que é a capacidade de atravessar sofrimentos. Deixa isso para as pessoas que não têm Deus, que não têm Cristo, tá certo? Porque o poder que foi dado a mim e a você não foi apenas de crer em Jesus Cristo, mas até de padecer por Ele, morrer por Ele. Por isso somos antifrágeis, tá certo? Então, Tiago diz, e uma vez perseverando, em alguns momentos a gente vai ter a tendência de não perseverar. Como é que isso acontece? Eu preciso de sabedoria. Sabedoria é o conhecimento dado por Deus e aplicado na vida da gente, irmãos. Então, quem não tem sabedoria, peça ao Senhor que tem para dar. Aqui na Terra, esqueça, você não encontra sabedoria no mundo. No mundo você encontra uma melhora para o seu intelecto, para a sua inteligência, você encontra informação, você encontra alguns tipos de conhecimento, mas você não encontra sabedoria. Sabedoria só Deus tem para dar. Salomão, quando foi perguntado por Deus, bom, agora você vai ser o rei no lugar de seu pai. Me peça uma coisa aí que eu vou te conceder. E naquele teste, Salomão foi no alvo, exato. Eu te peço sabedoria. E Deus o elogiou por isso, tá certo? Com sabedoria, Salomão chegou ao tempo áureo do seu reino. É claro que Salomão, ele fez o que desagrada a Deus, tá certo? O problema dele com as mulheres, tá? Sobretudo pelo fato de que, pastor, ainda não, Deus não tolerava a poligamia ali, mas Jesus corrigiu essa visão. Não lembra, não? Veja como foi que Deus fez no começo um homem e uma mulher. A monogamia deve ser levada a sério. O primeiro a quebrar isso foi um bisneto de Caim, o Lameque, né? Bisneto de Caim, que tinha Ada e Bila, parece, acho que era esse o nome das duas esposas dele, né? Mas Salomão inspirou o catra que a gente tinha aqui no Brasil, né? Que ficava falando aquela monte de bobagem, só para estabelecer o pecado dele como algo justificável e que as pessoas tinham que aceitar como certo e normal. Já foi crime, inclusive, né? A poligamia para a gente. Pederastia também, que eu não vou explicar agora o termo para não, porque eu não vou ter tempo de justificar. Mas o fato é que, meus irmãos, quem quiser sabedoria, peça a Deus. É o que Tiago diz, tá certo? Peça a Deus que tem para dar sem medida e pode pedir à vontade, porque ele não passa na cara de ninguém. Mas você não me pediu isso nesse tempo? Você não me pediu sabedoria? Não, peça sempre sabedoria a Deus, tá certo? É o melhor pedido que a gente pode ter diante de Deus é sabedoria. Ok, irmãos? Isso já vai atender a toda a demanda da nossa vida. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Eu estou te aguardando 12h30, tá bom? Todos vocês e mais os que trouxemos para aqui. Você que não está inscrito, por favor, eu peço a você que se inscreva. Tá joia? Por favor, não saia daqui sem se inscrever.
para nos apoiar. Você não tem obrigação, é claro, é um pedido que eu estou fazendo em nome de muitas pessoas que estão por trás também aqui, pedindo a você que se inscreva e ajude a gente aqui a promover o canal, tá certo? Para que chegue o evangelho a mais pessoas e quem sabe até o canal crescendo possa na sua necessidade de crescer, temos pessoas trabalhando conosco e eu podendo também dedicar mais tempo aos conteúdos do canal. Vamos orar. Senhor, te damos graças e te bendizemos. Louvamos o nome do Senhor por sua infinita graça e misericórdia. Pedimos nessa hora o perdão dos nossos pecados. E uma coisa pedimos agora no início do dia de preparação, Senhor. Nos dê sabedoria. É o que nesse momento eu vou me limitar a pedir por mim e por todos os meus irmãos e amigos aqui. Nos dê sabedoria diante do Senhor e diante dos homens, que tenhamos uma vida corandel e não uma vida que foge e tenta se esconder da tua presença. Em tudo louvamos o nome do Senhor e assim te bendizemos. Amém. Deus abençoe, queridos. Deus abençoe. Um abraço a todos. Não esquece não, tá bom? 12h30 a gente está por aqui. E aí 19 e 19h30 para a gente concluir o dia de preparação. Deus abençoe.